Estamos de volta com a Monja Cohen aqui no Novas Conversas. Eu sou a Renata Venere, jornalista, colunista aqui da Nova Brasil FM. O meu quadro Corpo, Cabeça, Coração, a gente cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional. E não dava para ser uma melhor convidada aqui nessa estreia, neste quadro com vocês. Monja, durante a nossa gravação, né, a gente ficou mais de 1 hora praticamente conversando, entrou um passarinho na sala. E aí, disso, a gente também derivou um pouquinho a nossa conversa, mas claro, sempre refletindo. Vamos então pegar esse momento. Então um passarinho aqui. Bateu no vidro da janela e foi para lá. Tomara que consiga sair. A vida tem essas surpresas, né? Eu não projetei que aqui, nem você. Nós não pensamos nisso, nós vamos conversar, vai entrar um passarinho, ou vai entrar o cachorro, ou vai entrar... Não, as coisas vão acontecendo, e nós temos que lidar com elas, né? E não só ficar olhando, o passarinho está se batendo, vai morrer, não. Eu vou facilitar para que não sofra. Eu acho que isso é uma coisa de nós humanos, que nós temos esse papel, e não é dizer a natureza é assim como ela é. Ela é como ela é, mas nós somos também a natureza, e nós mexemos nessa natureza, né? Nós atuamos nela. Uma vez era um senhor aqui, no encontro que eu estava fazendo com o professor Clóvis de Barros Filho, ele tem um instituto chamado Ética, que é bem interessante, e ele convidou um ex-ministro da França, eu não lembro o nome desse senhor nem nada, mas ele estava dizendo isso, que os sistemas ditatoriais dizem deixa a natureza dar um jeito, e se esquece que nós somos a natureza, e que nós influenciamos a natureza também. Então, se você vê uma pessoa que é mais pobre, mais fraca, você ajuda e você não deixa que a natureza a destrua. Isso é a diferença que ele falava de democracia e partidos totalitários. É interessante isso, né? Que nós vamos cuidar para que não seja o mal não seja feito. E mesmo que seja um passarinho que eu nunca vi na minha vida, eu não conheço esse passarinho, eu não criei esse pássaro, na hora que ele entra na minha sala e ele está aflito, eu sinto a sua aflição. E eu vou criar causas e condições para que ele se liberte. E nós não podemos perder isso nunca. Nós não podemos perder isso. Seria o oposto disso, ficar olhando e dizer, está se machucando, está batendo no vidro, tomara que se machuque mais. E isso, para mim, é impossível, esse tipo de pensamento. E há pessoas que estão ainda nessa fase muito inicial, muito primária de desenvolvimento da consciência humana, e que ainda se divertem com maldades, com abusos, né? Com torturas. Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. E eu acredito muito que nós, como seres humanos, como eu estava falando, o nosso DNA para sobreviver, vai ter que mudar o nosso olhar e a nossa maneira de ser no mundo. E para isso nós vamos despertar. Sabe que a palavra Buda quer dizer isso? Aquele que despertou. E despertar o que é? Ver o que é assim como é. E atuar. Não é ficar só contemplando, você atua nessa realidade, né? Você faz alguma coisa para que seja melhor para o maior número de seres. Monja, esse episódio do passarinho, né, do cachorro, eu acho que nos trouxe algumas questões, né? Tem 2 que eu considero bem importantes, eu acho importante aqui para a gente refletir. A gente não controla tudo, né? Tá ali tudo relativamente ok. Então, de repente, entra um passarinho no meio da gravação, faz barulho, muda, levanta, volta. E assim, né, que funciona. A gente, por mais que a gente queira achar que a gente tem um controle, isso também tem um pouco a ver com vaidade, né? Com aquela fórmula de sucesso, a gente precisa fazer, controlar, não sei o quê. E a história da diferença, né, entre aceitação e subserviência. Aceitar, entender o momento em que a gente está, inclusive pensando no corpo, na cabeça, no coração, né? Às vezes a gente fazer alguma coisa, agora não está conseguindo, tal, e se não é aquela perfeição, a gente acha que não vale a pena fazer. E eu queria te ouvir um pouco sobre essas questões todas, tão humanas, né? Muito bom, isso que você fala é precioso. Porque às vezes, quando chega alguém para mim e diz assim, eu sou assim, eu falo, bom, então não tem jeito, né? Você é uma pedra, nem pedra, as pedras estão em movimento. Está tudo em movimento e transformação. Você diz que não tem jeito, tem sim. E perceber a importância de mexer o corpo, de fazer atividade física, de cuidar dos momentos de atividade, momentos de repouso, cuidar da sua alimentação, aquilo que é natural nessa época do ano e no país e no lugar onde você está. Então, não ficar querendo comer coisas que são de outras,
por exemplo, do continente do lado de lá, que está tendo outro clima, agora o hemisfério norte, que está outro clima, a gente quer fazer a mesma coisa que estão fazendo lá, não vai dar certo. É isso, né? Estamos aqui no presente, nos movimentando, produzindo, criando, pensando, sofrendo, ficando brava, tudo isso faz parte de nós, né, seres humanos, mas é claro que a gente precisa refletir como é que a gente faz para equilibrar todos os pratinhos que estão nas nossas mãos. Amanhã tem mais com a Monja Coen aqui no Novas Conversas.